Olá, gente, sejam bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha. Nós estamos estudando a palavra de Deus com devocionais que com certeza farão e estão fazendo toda a diferença em sua vida. Que Deus possa abençoar você, a sua família, neste devocional de hoje. E o tema é a vontade de Deus. A pergunta que eu faço para você neste momento é fácil fazer a vontade de Deus ou é difícil? Depende da sua resposta e eu tenho uma resposta para fazer para você. Vou te dar a resposta nesse estudo aqui que nós estamos iniciando. Fazer a vontade de Deus é comida e força para a humanidade. Fomos criados para fazer a vontade de Deus. Creia nisso. E assim nós vamos viver bem e com forças a cada dia. Por que eu falo isso? Porque fazer a vontade de Deus implica em algumas coisas importantes na nossa vida. Implica em algo muito importante. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus, eu vou ter muito mais sucesso do que dificuldade. Eu vou ter muito mais sucesso porque eu tenho certeza de que Deus vai estar me abençoando. Eu tenho certeza de que quando eu faço a vontade de Deus, eu agrado o coração de Deus, porque eu conheço a vontade de Deus. Talvez em sua mente agora você esteja com vários questionamentos, perguntando várias coisas ao mesmo tempo. Mas como eu faço a vontade de Deus? Como descobrir que é a vontade de Deus? Em primeiro lugar, para descobrir qual é a vontade de Deus, você precisa ter Deus em seu coração. Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador para que portas possam abrir para você conhecer a vontade de Deus em sua vida. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós podemos mudar a história da nossa vida quando a gente entende que, diante de tudo isso que nós estamos passando, nós podemos viver de maneira totalmente diferente. O que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: é uma coisa muito interessante, uma coisa maravilhosa. Nós podemos fazer a vontade de Deus e ser diferente da humanidade. Por quê? Porque, infelizmente, a humanidade, ela fazer a vontade de Deus não é normal para ela. Fazer a vontade de Deus para a humanidade não é normal. Por quê? Porque é exatamente isso que aconteceu no passado, quando Adão e Eva decidiram trocar a vontade de Deus pelas suas próprias vontades e desejos ao estar ali, juntamente com a árvore, comendo do seu fruto, quando Deus disse para não o fazer. Então, fazer a vontade de Deus lá no passado, antes de Adão e Eva comer o fruto proibido, era normal. Mas hoje não. Hoje, fazer a vontade de Deus para a humanidade no mundo que você vive é loucura. Para que fazer a vontade de Deus? Eu não vou, eu vou viver segundo a minha vontade, segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu conquisto, o que eu faço. Quando entra-se muito o eu nas frases, você percebe que não existe muito a vontade de Deus. Existe muito mais a vontade do ser humano. Agora, quando a humanidade não consegue fazer a vontade de Deus, ela não consegue ter vida, força, ela não consegue fazer aquilo que é para ser feito. Por quê? Olha só, a humanidade só vai conseguir fazer a vontade de Deus, recuperar força e vida, comendo exatamente a vida perfeita de Jesus, comendo o fruto da videira. É isso que nós precisamos entender, é isso que eu quero que você entenda. A humanidade só vai conseguir vida e força quando eles entenderem que é necessário viver, comer o fruto da videira, que é a vida perfeita de Jesus. Quando Jesus disse em João 4 que a sua comida era fazer a vontade do seu Pai, ele estava descrevendo a sua força de vida e fonte.
É isso que nós temos que entender, é isso que nós precisamos estar entendendo dia após dia. Então, o que acontece? É, se nós estamos fazendo a nossa vontade, para mim, que conheço a vontade de Deus, é normal a humanidade viver a vontade dela e anormal eu viver a vontade de Deus. Porque eu estou indo contra a sociedade, estou indo contra a humanidade. Agora, quando permanecendo nele, eu posso viver a mesma vida de Jesus que ele nos oferece lá da criação antes do pecado. Então, quando eu resolvo fazer a vontade de Deus, eu estou dizendo para Deus que eu aceito a vontade dele, e foi até o momento aonde houve a ruptura da vontade de Deus e da vontade do homem quando eles comeram o fruto proibido. Então, o normal para a minha vida é quando eu volto lá no passado e lá na criação eu digo, eu aceito essa vontade. Essa é a vontade de Deus. Este normal, vamos dizer assim, da criação, no original, é viver fazendo a vontade do Pai em união de espírito com Cristo. E nós precisamos fazer isso, precisamos descobrir isso, nós precisamos desenvolver isso. Por que eu falo isso? Nós vivemos todos os dias cercados pelo anormal que a Bíblia chama de pecado. A vida é anormal. O normal é viver no pecado. O pecado não acrescenta nada à vida, pelo contrário, ele tira a sua vida todos os dias. Porque quando eu decido pecar, o pecado ele passa a alimentar a minha vontade e não a vontade de Deus. Por isso eu posso dizer que o pecado ele é um ladrão mentiroso e nos leva à morte. Isso você pode ter certeza que ele faz. E é isso que o pecado que está no mundo quer fazer conosco. Ele quer trocar essa identidade. A minha identidade normal é a da criação que estava vivendo sem pecado. Quando isso acontece, eu consigo viver a vida perfeita de Jesus. Quando permanecemos em Cristo momento a momento, começamos a experimentar o fluir da vida e receber a capacidade de fazer a vontade de Deus um dia de cada vez. Isso é muito importante. Quando eu estou ligado na videira, eu consigo fazer a vontade de Deus. Eu permanecendo ligado na videira, eu consigo fazer a vontade de Deus dia após dia. E o resultado é, quando eu vou fazer ou quando eu estou fazendo a vontade do Pai, isso vai ser o meu normal de vida, mas anormal para o mundo. Porque para o mundo, o normal é o pecado. Então, e quando eu estou tendo experiências de vida e força vindo da fonte da vida, que é a videira, eu estou cada vez mais vencendo o pecado e dizendo para Deus, eu aceito o seu reino sem pecado antes do pecado de Adão e Eva. E é por isso que nós temos que entender isso. Jesus sempre foi e sempre será o pão da vida para uma humanidade caída. Nós temos que permanecer nele. Por que nós temos que permanecer nele? Porque nós precisamos estar junto dele para continuarmos viver a vontade e fazer a vontade de Deus dia a dia na nossa vida. Eu espero ter ajudado você a fazer e a desenvolver esse hábito de estar cada vez mais fazendo a vontade de Deus. E que esse dia seja marcado na sua vida como um dia de mudança. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida familiar, que Deus abençoe a sua vida
na sua empresa, no seu trabalho e aonde quer que você esteja. Que você continue fazendo a vontade de Deus em todo o tempo. Deus te abençoe e até breve no próximo devocional Passeio na Vinha.